Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de jogo do nosso Vascão contra o Cruzeiro aí pelo Campeonato Brasileiro. Então peço para vocês já deixarem aquele like, aquele gostei aqui para dar uma moral pro canal, para dar boa sorte pro nosso Vascão hoje à noite. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e assinar, né, o sininho que tem logo ali do lado para poder receber os avisos do YouTube aí, assim que nós postarmos os vídeos aqui no canal, às 6 da manhã, 5h30 da tarde e ao vivo aí às 10 da noite. Mas como hoje é dia de jogo, hoje tem live pré-jogo às 9 horas da noite e live pós-jogo, né, assim que acabar a partida, pra gente comentar tudo sobre o jogo de hoje, beleza? Então galera, no vídeo de hoje nós vamos estar comentando aí sobre alguns assuntos em relação aos jogadores que estavam aí em negociação com o Vasco. Gilberto, o Kaique do Bahia, que pra mim é uma novidade, eu não sabia em relação a esse jogador, mas estava praticamente fechado com o Vasco, vamos falar sobre ele também. Vamos falar sobre o Lucas, né, aquele jogador que havia sido afastado do Vasco pelo Zé Ricardo, porém parece que tá voltando a treinar com o elenco nesse momento. Vamos também falar sobre as negociações e em relação às renovações de contrato do Iago Pikachu, Wagner, Andrés Rios, o que está acontecendo aí, se eles vão renovar, se não vão renovar. Então vamos falar sobre isso e no final vamos falar sobre a partida de hoje entre Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, da possível escalação, qual a expectativa para esse jogo, aonde que vai passar a partida e tudo aí sobre esse jogo aí importante e difícil demais, né, pro time do Vasco na partida de hoje, beleza? Então galera, mais uma vez, lembrar vocês aí que daqui a 2 semanas tem sorteio de camisa oficial do Vasco da Gama aqui no canal. Para você participar, basta você estar inscrito, obviamente, no canal. Sempre tá divulgando aí o canal o máximo possível, porque quanto mais a gente cresce, mais sorteio vai ter. E seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo de hoje, Twitter, Instagram e o Facebook, para poder dar essa moral aqui pro canal, beleza? Então galera, vamos começar falando em relação ao Gilberto, né? A gente falou ontem que a negociação com o Gilberto estaria meio que pausada, mas pelo que tudo indica, ainda continua, né? O Gilberto aí é um jogador que possivelmente o Jorginho tem até um certo interesse. Parece que o Vasco ainda está ali em negociações com o empresário do Gilberto. Muito se falava que o salário dele era muito alto, porém o Vasco aí parece que está tentando contratar a vinda do Gilberto por 250 mil reais por mês, ou seja, um salário ali parecido com o que o Riascos ganhava, e na minha opinião o Gilberto é muito superior ao Riascos. Parece que o que está ali ainda sendo um impasse, né, para o acerto com o Gilberto nesse momento é o tempo de contrato. Parece que a diretoria do Vasco quer ali em torno de 2 anos, o Gilberto quer em torno de 3 anos, isso ainda está sendo aquela barreira, né, para a assinatura desse contrato. Acredito que isso aí deve ser resolvido ainda mais com o aval do Jorginho. Se o Jorginho chegar e falar, não, pode contratar, é um jogador que eu quero ter no elenco, um cara que vai realmente vir para somar nesse momento complicado que o Vasco vive, eu acredito que isso aí vai ser resolvido o quanto antes. Acredito que o Gilberto deve estar aceitando ali ali um meio termo, né? Nem 2, nem 3, de repente 2 anos e meio, alguma coisa do tipo. E em relação a salário, acredito que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, se realmente o Gilberto tiver o interesse de voltar a vestir a camisa do Vasco nesse momento, até porque ele tá sem clube. Eu venho acompanhando o Gilberto, ele vem treinando forte, ele vem fazendo aí muito exercício em academia, fazendo exercícios também físicos fora de academia, então vem acompanhando e parece que ele tá aí realmente se preparando para poder voltar, caso volte ao Vasco, voltar bem e poder somar já nessa parada para a Copa do Mundo. Em relação ao Kaique, o Kaique é um atacante que está no Bahia na atualidade, é um moleque que foi criado na base da mulambada, ele não está tendo muita oportunidade no Bahia, porém parecia aí que o Vasco já estava acertado com ele, parecia que o Zé Ricardo tinha indicado o jogador, estava tudo certo para ele vir para o Vasco, porém como o Zé Ricardo saiu, né? Agora essa negociação aí deu uma parada, a gente não sabe ainda se o Jorginho vai dar o aval ou não para a vinda do Kaique. Ele mesmo comentou aí que praticamente estava tudo já encaminhado para ele estar vindo para o Vasco nesse momento, mas agora parou, não sabemos se vai continuar sem negociação ou não. Me pegou de surpresa até, não sabia em relação ao Kaique, foi uma novidade para mim aí.
Não acho aquele jogador assim que você vai falar, pô, Mário, o Kaique vai vir para resolver. Não, eu não acho. Eu acho que é um jogador que seria mais de elenco, um jogador que chegaria mais para poder ali, de repente, estar disputando posição. Obviamente que no atual elenco do Vasco, provavelmente seria titular, né? Mas eu acho que se vier o Gilberto e o Kaique, eu acho que não sei se viriam os dois. Acho que provavelmente viria um só, até porque o Vasco não teria aí condição financeira o suficiente de estar trazendo esses dois jogadores, ainda mais se mantiver o jogador como o Rios, né? O Rios é um cara que não é tão barato assim, então talvez não daria para trazer o Kaique e o Gilberto, então vamos ficar de olho. A gente não sabe ainda se o Jorginho vai indicar algum outro jogador também para essa posição, então a gente teria que esperar para ver qual seria o desfecho dessa negociação aí, primeiro com o Gilberto e depois, caso o Gilberto não aconteça, talvez a vinda do Kaique, pode ser que o Jorginho dê realmente o aval para isso acontecer. Agora vamos falar um pouquinho em relação à renovação dos contratos do Iago Pikachu, do Wagner e do André Rios. Como a gente sabe aí, os três têm contrato terminando, o Pikachu e o Wagner têm contrato terminando no final do ano, já o André Rios, o contrato dele acaba agora, nesse meio de ano, e estão aí iminentes essas renovações, a gente não sabe ainda se o Jorginho vai querer, não vai. Eu acredito que em relação ao Pikachu não tem nem o que discutir, apesar de que o Jorginho não utilizava muito o Pikachu na última passagem do Jorginho pelo Vasco, mas cara, o Pikachu hoje é o principal jogador do Vasco, é o cara que marca, é o cara que corre, é o cara que faz gol, é o cara que se dispõe durante a partida inteira, sempre aparecendo para jogar. Então, na minha opinião, Jorginho, aprovando ou não, tem que renovar com o Pikachu, porque ele é uma moeda de troca, ele é uma moeda de venda, que o Vasco poderia estar utilizando aí, caso o Jorginho não venha a querer o jogador. Então, na minha opinião, o Pikachu renova, bota 3 anos de contrato, depois, se não, o Jorginho não quiser, vende, troca, mas na minha opinião, tem que renovar de qualquer jeito em relação ao Pikachu. Já o Wagner, eu fico muito na dúvida. Wagner tem um salário muito alto no Vasco, hoje é o salário mais alto do elenco do Vasco. Na minha opinião, se for renovar o contrato com o Wagner, teria que ter um reajuste salarial para baixo, reajuste, né, para baixo, que é até engraçado, mas muito grande, porque o Vasco não tem como bancar um jogador como o Wagner, que não entrega muita coisa dentro de campo quanto a gente espera dele. Então, para mim, vai depender também do Jorginho, né? Se o Jorginho falar, não, renova, bota o Wagner aí nesse elenco que a gente vai precisar da experiência dele, beleza. Mas tem que ver se o Wagner vai aceitar, né, uma redução salarial muito grande para poder continuar no Vasco. Porque, na minha opinião, ganhar o que ele ganha, que eu acho que gira em torno dos 300 mil reais por mês, é um absurdo para o futebol que ele desempenha dentro de campo. Acho que 300 mil reais você poderia trazer um jogador aí provavelmente muito mais novo, com muito mais disposição e querendo comer a bola, né? Então vamos ver onde que isso vai ficar. Eu acho que o Wagner sim ajuda no elenco do Vasco, porém não acho que 300 mil reais condiz com o futebol que ele demonstra em campo. Já o André Rios é um outro cara aí que está com o contrato terminando agora nesse meio de ano. Existem algumas complicações em relação ao André Rios. Primeiro, o empresário dele, que é um bobalhão, muitas vezes fala um monte de besteira nas redes sociais. Segundo, que o Vasco aí vira e mexe atrasa salário. E parece que o André Rios não aceita muito essa questão de atraso de salário. Ele fica ali, só vou negociar se meu salário estiver em dia, o que até eu entendo. Faz parte dos direitos do jogador, de qualquer empregado, de qualquer trabalhador aí, tá querendo ganhar em dia para poder discutir qualquer renovação. Mas André Rios tem que entender uma coisa. André Rios, você não é craque, meu camarada. Você não tá aí no topo do bolo ali, você não é nenhuma cereja. Então, você tem que tomar cuidado aí, porque se você não renovar com o Vasco, não sei se você tem um mercado tão grande aí não. Muita gente fala que tem outros clubes do Brasil interessados no André Rios. Se tem tanto clube assim, por mim, deixava levar. Porque, por mais que o André Rios aí tenha ajudado ali nos jogos e outro, cara, pra mim ele é um caneleirinho, né? A bola bate, volta, não é artilheiro, tá entendendo? Por mais que ele seja brigador, se disponha nas partidas, não acho o André Rios lá essas coisas, na minha opinião. Então vamos ver se o Jorginho vai falar, não, renova, quero que o cara fique, até porque o Zé Ricardo queria, mas não sei aí se vai ser a opinião do Jorginho, se o André Rios ficaria no Vasco ou não.
Mas provavelmente aí nos próximos 5, 7 dias nós vamos saber em relação a isso também. Agora falando em relação ao Lucas, né, o jogador que veio do Boa Vista para o Vasco, uma contratação aí que não teve o aval do Zé Ricardo, o jogador ficou treinando junto com o elenco, acabou sendo afastado pelo Zé Ricardo, o Zé Ricardo falou, não quero esse moleque, bota ele para correr daqui, ficou treinando afastado, porém aí agora com a chegada do Jorginho, eu sinceramente não sei se o Jorginho que aceitou, né, a volta do Lucas para treinar com o elenco principal, mas a questão é, ele voltou e tá treinando junto com o grupo, após aquelas confusões, ele postou coisa nas redes sociais aí, falando umas besteiras e tudo mais, ele voltou, vai começar a treinar junto com o grupo principal, o Jorginho aí vai provavelmente mais uma vez testar o jogador e ver se ele tem condições de participar desse grupo do Vasco, se o Jorginho falar que tem, beleza, ele fica, se não, acabando o empréstimo dele, ele volta pro Boa Vista e vê, dá continuidade, né, obviamente, para a carreira dele aí no clube que antes ele estava, que é o Boa Vista, e de repente indo aí para algum outro clube, indo para o exterior, a gente só vai saber com o decorrer do tempo. Agora vamos falar um pouquinho de Vasco Cruzeiro, né? Já tem Vasco Cruzeiro, um jogo muito difícil. Minha expectativa para essa partida é que o Vasco, pelo menos, possa fazer um bom jogo, possa mostrar ali um bom futebol e, acima de qualquer coisa, muita entrega, muita dedicação, muita garra, muita guerra dentro de campo, correria, briga, sempre disputando bola, não deixando ali o adversário muitas vezes segurar a bola muito tempo. Então é isso que eu espero do Vasco. Se você falar, pô, Mário, você acha que tem condição do Vasco ganhar? Cara, condição sempre tem, né? Como eu falo, futebol são 11 contra 11 dentro de campo. Muitas vezes ali um time muito fraco tecnicamente consegue, pela garra, pela disposição, ganhar jogos. Então, possível é. Obviamente que o time do Cruzeiro, tecnicamente, está muito à frente do Vasco. Mas futebol é uma caixinha de surpresas. Como eu falei, se o Vasco se dispuser, correr atrás, se empenhar, tudo é possível. Então vamos ficar de olho, é um jogo difícil. Provavelmente a escalação que o Valdir Bigode vai botar em campo hoje vai ser parecida com a do último jogo aí que o Vasco perdeu pro Botafogo. Talvez tenha algumas alterações aí com o Paulão entrando na zaga no lugar do Eraso. Talvez também entre o Bruno Cozendei no meio campo no lugar do Giovanni Augusto. Eu critiquei até muito o Giovanni Augusto aqui no último jogo, falando que ele não entrega o que a gente espera dele como camisa 10, então a gente tem que ficar de olho, vamos ver se o Valdir Bigode vai ou não mudar do time. Fabrício obviamente deve estar saindo para a entrada do Henrique ou do Ramon, ainda não sabemos quem vai ser o jogador que vai entrar na lateral esquerda, e no mais deve ser isso aí, Desábito e Andrei, Pikachu, Wagner e provavelmente o Bruno Cozendei. No banco ali vai ter o Lucas Santos, vai ter o Moretti, vai ter ali outros jogadores da base também devem estar indo pro jogo, como o Miranda, Rafael França. Então a base hoje deve estar lá para suprir as necessidades que o Vasco tem e torcer pro Vasco aí, de repente arrancar um empate, já seria um bom resultado. Se aconteceu um milagre, o Vasco conseguiu uma vitória, nossa, eu vou ficar muito feliz. Só que aí a galera vai falar, pô, tá vendo? Tem que manter o Valdir Bigode, não tinha que ter contratado o Jorginho. Eu conheço a torcida do Vasco e com certeza a galera vai falar isso. Mas enfim, se for pra ser uma vitória, não importa que a galera fale, que a galera critique, não importa. O importante é que o Vasco de repente ganhe esse jogo aí, que seria muito legal. Então é isso aí, galera. Fiquem ligados, deixem aquele like aí pra dar essa moral aqui pro canal. Se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito ainda. E às 9 horas da noite a gente entra ao vivo aqui para fazer a live pré-jogo, com escalação, com a expectativa e com tudo que acontecer de notícia de agora até as 9 da noite, beleza? Tamo junto, Vascão acima de tudo, vamos que vamos, Vasco!